nome é André Garrafoni, sou docente do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp desde 2014. Sou docente permanente do programa de pós-graduação em Ecologia desde 2020 e coordeno o Laboratório de Evolução de Organismos Meio-Faunais. Tá? Antes de eu começar a falar um pouco mais a respeito da minha linha de pesquisa e quais são as perguntas que eu quero responder, eu acho que vale a pena eu ressaltar uma questão importante que já vem no título, né, no nome do meu laboratório, né? Meiofauna. O que é isso? Né? Acho que para muitos isso pode ser um termo novo, então vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. Né? Quando você vai, por exemplo, então, para o mar ou para uma lagoa, né, e você vê os grãos de areia, agora vamos imaginar uma peneira comum. Tá? Essa a peneira, ela vai ter uma malha superior e uma inferior. Tá? Vamos pegar a malha, então, superior. Ela é 500 micrômetros. O que é 500 micrômetros? Vamos imaginar uma régua. Tá? Uma régua normal, convencional. E pegue dois tracinhos daquele tem 1 milímetro, certo? Se eu cortar aquele espaço, né, em dois, eu vou ter meio milímetro, que é a mesma coisa de 500 micrômetros. Então, pessoal, os animais que eu trabalho, então, o que eles vão fazer? Eles vão passar nessa peneira de meio milímetro ou 500 micrômetros e ficarem retidas numa peneira de 42 micrômetros, ou 0,042 milímetros, tá? Então, como vocês podem perceber, é um universo organismos extremamente diminutos, que basicamente eu só consigo observá-los usando, então, um microscópio, ou a lupa, né? Também conhecido como estereomicroscópio. Então, necessariamente, nós vamos ter que ter esses equipamentos para desenvolver qualquer uma das nossas perguntas. Então, meiofauna é aquele que fica retido. Então, é só uma classe de tamanho que vários animais, vários filos diferentes, né, independentemente na história da árvore da vida dos animais, então, eles invadiram esse ambiente chamado, então, meio faunal. Entre os grãos de areia, né, ou intersticiais também conhecidos. Né? Agora que eu acho que você já tem a ideia do universo, então, de qual o ambiente que eu trabalho, como eu disse, a gente pode falar em meiofauna de água doce, meiofauna marinha também. Tá? Então, agora que você já tem ideia desse universo, vamos começar a pensar, então, que perguntas eu tenho interesse em responder desses organismos. Como vocês já podem imaginar, pela essa introdução, o interesse primário é a descrição da biodiversidade, claro, de alguns grupos de organismos meiofaunais. Se a gente for imaginar, então, dos mais de 34, quase 35 filos, pelo menos 20 deles têm organismos meiofaunais. Tá? Ao longo da minha história, eu já trabalhei com vários organismos meiofaunais, como rotífera, como quinorrinca, mas atualmente eu trabalho principalmente com dois grupos meiofaunais, gastotrica e tardígrada, tá? Até também pela minha formação, eu também trabalho aí com menor intensidade em alguns poliquetas meiofaunais de água doce também. Então, a gente tem esses grandes táxons e nós temos pergunta, então quero descrever a biodiversidade desses dois grupos principalmente, né? Mas como descrever? De que maneira eu quero descrever isso? Eu posso falar para você de 3 maneiras principalmente. Então, saber quais as espécies, quem são essas espécies, né? A história evolutiva dessas espécies, pensando então nas relações de parentesco entre elas e o padrão de distribuição dessas espécies. Então, o meu laboratório, ele tenta, então, primeiramente, da maneira mais simples, mas que a gente pode chamar de taxonomia ou sistemática, ou seja, eu ir a campo, coletar esse material, trazer para o laboratório, triar e fazer a parte mais básica de todas, que é saber que espécies são aqueles organismos. Como vocês devem imaginar, existem lacunas gigantescas do conhecimento com relação a esses organismos. Tá? No Brasil, nós não temos um histórico de estudo desses dois filos. Na verdade, na década de 30 e 40, pesquisadores trabalharam bastante, principalmente com tardígrada. Na década de 90, começaram a trabalhar com gastotrica. E agora, então, nos últimos aí 10, 15 anos, eu comecei também a trazer
esses outros grupos e estabelecer esse laboratório. Eu já trabalhava numa outra universidade, eu era professor numa universidade chamada Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, antes de assumir, então, antes de passar no concurso aqui na Unicamp, tá? Mas sempre com esse foco. Primeiramente, descrever a biodiversidade, porque as lacunas são tão grandes do conhecimento que eu tenho que iniciar da parte mais básica de todas, que é entender essas espécies. Tá? Dentro de entender essas espécies, hoje a gente utiliza muito podemos dizer assim, uma linha de pensamento que é chamada de taxonomia integrativa. O que é isso? A gente tentar lançar mão do maior número de ferramentas para o estudo e delimitação dessas espécies. Então, por trabalhar com animais microscópicos, como eu já comentei, né, a gente vai ter que ter a necessidade de utilizar o microscópio, basicamente, mas não é qualquer microscópio. É um microscópio que tem um conjunto de lentes específicos, que em inglês a sigla é DIC, D e C, né, de contraste interdiferencial, né, que ele vai dar uma noção mais tridimensional do organismo. Normalmente, microscópios mais simples, eles dão uma visão mais achatada, parecendo 2D, né? Esse conjunto de lentes, ele dá, então, uma visão 3D, onde a gente consegue ver, então, melhor as estruturas morfológicas externas e até mesmo estruturas morfológicas internas. Um outro também equipamento que a gente utiliza bastante é o microscópio eletrônico de varredura. Esse é um aliado extremamente importante, porque pela capacidade de aumento. Se o microscópio óptico eu consigo ir até 1000 vezes, né, neste equipamento, no microscópio eletrônico de varredura, ou MEV, né, a gente consegue ir a 10.000 vezes, 12.000 vezes de aumento. Ou seja, então eu consigo ter um detalhe dessa morfologia externa gigantesco. Então, eu consigo diferenciar menor as espécies, porque eu vou ter uma maior quantidade de informações morfológicas para eu poder, então, juntar para poder, então, descrever. Uma outra ferramenta, essa também bastante interessante, é a chamada, então, microscópio eletrônico de transmissão. Então, aí eu faço cortes ultra finos, porque, veja, eu estou falando de animais de 200, 300 micrômetros. E aí eu vou fazer cortes desses animais. Então também tem que ter toda uma metodologia muito específica com relação a isso, né? Um terceiro conjunto para essa descrição das espécies, então, é a gente também utilizar o que a gente chama de microscopia confocal, principalmente dos músculos. Então, a gente tem toda uma preparação química onde você vai estimular, né? Você vai fazer quase uma reação antígeno-anticorpo, né? Então, você vai corar os músculos e aí, quando o laser bater, ele vai ficar fluorescente. Então, aí eu consigo ter uma noção interna. Se, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura vai me dar uma definição ótima externa, o confocal vai dar, então, uma definição interna. Então, eu consigo trazer características morfológicas, tanto internas como externas, como normalmente não era. Porque até 10, 15 anos atrás, né, se a gente está pensando, início dos estudos da miofauna começou de meados do século XIX, né? Então, até basicamente em 1970, 80, as descrições eram basicamente com microscopia óptica e desenhos. Então, agora nos últimos 10, 15 anos, a gente faz descrições de espécies usando também essas 4 metodologias que eu acabei de falar, tá? Isso no campo mais morfológico. No campo molecular, aí a gente já tem até 2 implicações, nessa própria delimitação das espécies e também para encontrar as relações de parentesco. Então, a gente sequencia genes específicos, tanto mitocondriais como nucleares, que vão nos auxiliar, então, tanto nessa delimitação das espécies, porque a gente vai juntar as informações morfológicas com as informações moleculares, e também para a reconstrução da história de vida desses organismos, das relações de parentesco entre esses organismos. Claro que, da mesma forma que eu falei da molecular, a gente pode usar, então, também caracteres morfológicos, né? Ou seja, hoje o laboratório tenta cada vez mais trabalhar uma visão também integrada até dos próprios dados para encontrar essas relações de parentesco, né? Algumas vezes é chamado de evidência total, né? Então, a gente juntar tanto dados moleculares como dados morfológicos juntos para, então, entender a relação de parentesco entre esses organismos e daí poder também, como próximo passo, consolidar classificações
mais coesas, ou a gente pode falar mais naturais, já que a gente pode ver, então, quais são as relações válidas, né, a partir da filogenia e depois utilizar para essa classificação, tá? Uma terceira pergunta também que eu tento responder no meu laboratório, com os meus trabalhos, ele tem a ver com o quê? Padrões de distribuição dessas espécies, né? Ou seja, por muitos e muitos anos, esses organismos microscópicos, como eu falei para vocês, técnicas essas modernas que me facilitam acessar uma quantidade gigantesca de informação, tanto morfológica como molecular, está presente aí nos últimos 10, 15 anos, né? Antes disso, você tinha, então, como eu já falei, a microscopia óptica. E isso, às vezes, você fica limitado à quantidade de características, né? E se você imaginar em 1900, 1890, né, que até os equipamentos ópticos não eram tão poderosos como a gente tinha hoje, muitas vezes os pescadores não conseguiriam ver um número limitado de características morfológicas. Depois alguém, por exemplo, descreveu lá na Europa, né, e aí vinha na América do Sul e encontrava, é a mesma coisa. Mas então, a ideia era que, então, esses organismos não tinham padrões de biogeografia, padrões biogeográficos. Por quê? Parecia que tudo estava em todo lugar, né? Já que, então, para esses organismos microscópicos não existia uma barreira, né? Mas hoje o que a gente percebe é duas coisas. Essa possível cosmopolitismo, né, essas espécies pode estar muito relacionado com más identificações. Ou seja, a gente tinha um conhecimento que, às vezes, por exemplo, em 1900, você precisava de 2, 3 características para diferenciar as espécies, porque você se conhecia muito pouco, né? Hoje, você precisa de um número muito maior, né? Então, olhando novamente esse material, então a gente começa a ver que as espécies, então, aquela espécie que era tida como cosmopolita, ela está sendo fragmentada em várias espécies com distribuições muito menores, né? Então, a gente está vendo, então, que esses padrões, então, esses organismos, eles apresentam, sim, padrões de distribuição, né? Então, você pode encontrar áreas de endemismo, por exemplo, desses organismos, onde várias espécies compartilham um mesmo ambiente e que, por pressões seletivas, né, e até a questão biogeográfica, né, você consegue delimitar padrões claros de distribuição, né? Então, eles têm, sim. É interessante notar, principalmente com relação aos tardígrados, né? Que tem gastotrica também, mas tardígrados tem a questão de criptobiose. Então, é interessante que esse organismo, então, ele pode sobreviver, por exemplo, a dispersões muito longas, né? Então, esse também é um outro olhar que a gente está tendo no laboratório. Será que ovos de resistência, criptobiose intardígrada, que é aquela capacidade dele se modificar quando está um estresse, por exemplo, temperatura muito baixa, né, ou ausência de água, né, ou ovos de resistência, se eles podem ser transportados, e aí aquela padrão biogeográfico que pode parecer estranho, já que organismos minúsculos, que não têm larva, então uma população está, sei lá, quilômetros de distância da outra, pode ser que ela está sendo transportada passivamente por aves e por outros organismos. Também é uma linha de pesquisa, então a gente tentar entender quais são os padrões, então, biogeográficos e o que influencia isso, né? Que fatores podem estar relacionados com isso também, tá? Então, de uma maneira geral, as perguntas principais que eu gostaria de responder tentar delimitar melhor as espécies meiofaunais, reconstruir a relação de parentesco dessas espécies e entender os padrões de distribuição, tá? Então, acho que, como exemplo de trabalhos, nós temos vários, então, utilizando essa abordagem integrativa, tá? Onde a gente consegue ter esses diferentes viés. Então, eu acho que dentro da pós-graduação em ecologia, nós temos uma linha de sistemática e evolução, o qual todas essas áreas cabem perfeitamente para um aluno que tem, uma aluna que tem interesse em participar,
né? Então, nós temos visões até biogeográficas, até macroecológicas, se quiserem dar um passo para tentar modelar possíveis distribuições, tem várias áreas. Se você vai para uma, vamos dizer, para uma filogenia, uma sistemática, também tem espaço, tem disciplinas, e tem, então, um arcabouço. Não é porque chama um curso de ecologia que a gente também não pode fazer esse olhar mais num momento anterior, né, de entender, então, relações ecológicas, interações com ecossistemas. Nós estamos fazendo, então, um movimento anterior, tá? Então, caso tenha interesse, será um prazer poder orientar, tanto no nível de mestrado como doutorado, qualquer um interessado, então, em conhecer um pouco mais esses organismos. E é o que eu brinco, essas são as grandes perguntas, porque perguntinhas tem várias, porque imaginem vocês a quantidade, as lacunas de conhecimento que a gente tem. Veja, eu estou falando em questões que eu falo como básicas, né? Delimitação das espécies, reconstrução das relações de parentesco e padrões de distribuição. Se ainda for pensar questões ecológicas ou questões macroecológicas, como eu coloquei, aí então a gente ainda tem muito o que pesquisar. Bom, então, obrigado pela atenção e qualquer coisa, então, é só entrar em contato.